O ano está chegando ao fim e esse período sempre é tempo de uma revisitada no que passou ao longo desses últimos meses. Para mim, 2020 pode ter sido tudo menos um ano normal. Foram muitas adaptações, mudanças, incertezas e tudo isso me levou a refletir sobre muitas coisas. Eu estava aqui pensando sobre lições que eu queria levar para os próximos anos e resolvi compartilhar um pouco disso com você. E não importa quando você está ouvindo esse podcast, porque essas ideias são atemporais, elas servem para a vida e não necessariamente só para uma virada de ano. E se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Bola Papear. Eu sou Rafael Franzon e é uma satisfação ter você por aqui. Eu lembro do começo desse ano de 2020, me lembro de ter comentado com meus colegas da Cajuína, que é uma das bandas que eu faço parte, que eu via que aquele ano seria foda pra banda. Eu acreditava que a gente iria conseguir colher bons frutos do nosso trabalho, iam rolar uns shows irados e a coisa ia crescer. Eu estava super otimista também com o projeto da UFRN, o PET, estava animado para participar e contribuir com as atividades presenciais do grupo. E eu me lembro de estar na praia na virada de 2019 para 2020, olhar para o céu enquanto os fogos estouravam e pensar, vai ser um ano para colher bons frutos, que venha 2020, eu tô pronto. E 2020 veio, só que junto veio uma pandemia que quase ninguém estava esperando. A coisa começou lá do outro lado do mundo e quando a gente menos esperava estava batendo na nossa porta. Eu lembro de estar saindo de uma reunião, pegar o meu celular e ver em alguns grupos a mensagem sobre o novo decreto estadual que anunciava o início da quarentena aqui em Natal. Era dia 17 de março. Eu terminei as coisas do meu dia, fui para casa, jantei, estudei, arrumei algumas coisas em casa e fui dormir. Então eu acordei no outro dia, uma quarta-feira, um pouco nublada, fiz meu café, segui meu ritual matinal, sentei no sofá e pensei, tá, e agora? Inclusive era o dia do meu aniversário, eu tava combinando de comemorar no sábado seguinte, e aí eu tava tipo, sim, e aí, vai ter festa ou não vai? 2 dias depois caiu a ficha total que não vai ter festa. E não ia ter um monte de coisa que eu tinha pensado e planejado, só que eu ainda não sabia. Mas o tempo foi mostrando que o ano não ia fluir conforme planejado. 2020 tinha chegado e talvez eu não tivesse tão pronto assim quanto eu imaginava. E isso tudo me leva à primeira lição do ano, de que as coisas não estão sob nosso controle. Às vezes a gente acha que tem as coisas na nossa mão, que todo planejamento vai dar certo, mas isso é uma ilusão de controle, porque a vida é imprevisível. Claro que sim, existem formas, métodos e técnicas para a gente minimizar a imprevisibilidade. A gestão de crises, por exemplo, fala muito sobre isso. Mas não importa o quanto a gente pense, elabore, estruture, nunca vai dar para ter todas as coisas sob nosso controle. As coisas podem mudar do dia para a noite. E é essa imprevisibilidade, na verdade, que dá um pouco do tempero da vida. Porque eu acho que viver é sobre improvisar. E improvisar é sobre conseguir se adaptar rápido e dançar conforme a música. Sabe, quando você está num palco com uma banda, por exemplo, na maioria das vezes você ensaiou para estar ali. Você sabe qual é a sequência das músicas, você sabe a estrutura de cada música, você sabe quantas vezes cada parte de cada música vai se repetir. Mas você pode errar, o guitarrista pode errar, o vocalista pode errar, a corda da guitarra pode rebentar, a baqueta pode quebrar, você pode se distrair e se perder, muita coisa não planejada pode acontecer. E você precisa saber improvisar nessas horas, porque o show não pode parar. E a vida é assim também. É como um eterno show que você vai planejando, mas que de repente algo pode acontecer e o show não pode parar. A real é que a gente precisa estar preparado para mudanças na direção dos ventos e precisa saber ajustar as velas quando necessário. Desenvolver esse olhar, essa percepção para entender quando é hora de adaptar. E isso me leva para a segunda lição, que é o fato de que a diferença entre oportunidade e problema está no nosso olhar. No episódio anterior sobre gratidão, eu falei um pouco sobre essa ideia de que ser grato ou reclamar de uma situação depende da forma como a gente olha para aquela situação. A ideia aqui é semelhante, só que para a gente enxergar as oportunidades nas imprevisibilidades da vida. Se a gente pegar a pandemia, basicamente ela atingiu todo mundo. Claro que não foi igual para todos os países, para todas as pessoas. Alguns países souberam lidar melhor com a questão, outros nem tanto. Algumas pessoas ficaram em uma situação de muito maior vulnerabilidade do que outras, seja por questões econômicas, sociais, espaciais, etc. Então não é que a pandemia foi igual para todo mundo, mas ela se espalhou por todo mundo e ela obrigou todo mundo a, de alguma forma, em algum grau, se adaptar à nova realidade. E dentro dos mesmos universos econômicos, sociais, espaciais, a gente encontra pessoas que reagiam de formas completamente diferentes a toda a situação. Então, se para algumas pessoas o contexto é muito parecido, por que as reações ali são tão diferentes? O que muda entre cada pessoa dali é a forma de encarar a situação. Tem uma frase do Brian Tracy que eu acredito que representa bem isso. Ele diz que você não pode controlar o que lhe acontece, mas você pode controlar a sua atitude em relação ao que lhe acontece. E pode controlar as mudanças ao invés de permitir que elas o controlem.
Carlos Domingos traz a ideia de que nas crises existem oportunidades de se reinventar criativamente no livro Oportunidades Disfarçadas. No livro ele trata disso aplicado ao mundo empresarial, mas eu acredito que a ideia se aplica a todas as esferas da vida. Eu gosto também de pensar que as coisas acontecem na nossa vida por alguma razão. Não é como se a vida jogasse um dado para cima e o número que caísse representasse o que vai acontecer na nossa vida. Como se a vida fosse um jogo e a coisa fosse completamente aleatória. Mas é como se a vida fizesse com a gente o que a gente precisasse. Se o negócio realmente é aleatório ou não, eu não tenho como provar. Mas enxergar os acontecimentos a partir dessa perspectiva me ajuda a tentar encontrar as oportunidades de aprendizado que existem nos acontecimentos do dia a dia. Porque me ajuda a pensar que, bom, se isso aconteceu, é porque tem algo para ser aprendido com isso. Tem ainda uma terceira lição sobre sonhos, mas essa eu vou deixar para um outro episódio porque eu quero falar dela com um pouco mais de calma. E aí agora eu olho para 2020 e penso que sim, aquilo que eu falei para mim mesmo na virada de 2019 não estava de todo errado, como pareceu em alguns momentos. Foi um bom ano para colher bons frutos. Não os frutos que eu imaginei que seriam colhidos, porque a maioria dos que eu tinha planejado eu não consegui colher, mas deu para aproveitar de outras formas. Então, para encerrar esse episódio, eu queria deixar a sugestão para que você tentasse encontrar pelo menos uma lição positiva que 2020 deixou e que você vai levar para a vida. Não sei o quão difícil o ano foi para você, mas eu acredito que isso ajuda a trazer um pouco de leveza para um ano que foi bastante atípico. E se quiser, compartilha isso comigo ou com alguém próximo. Então, esse foi o recado desse episódio. Espero que tenha sido útil para você. Se você curtiu, manda para alguém que pode tirar um proveito desse papo. O novo ano está chegando, então que possamos fazer essa transição com um pouco dessas ideias na cabeça. Te desejo um excelente ano novo, um grande abraço e até a próxima.